Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos aqui dar seguimento, ainda dentro do capítulo 25 do livro de Gênesis, onde anteriormente nós falamos dos filhos de Ismael, onde na sua totalidade foram gerados 12 filhos, né? E através desses filhos geraram filhos e filhos dos filhos, né? E no final do versículo 18, nós meditamos em relação à vivência em hostilidade contra os seus irmãos. Mas como esse não é o nosso enfoque central, a partir de então o nosso enfoque central é com relação ao versículo 19 do capítulo 25 em diante, tá? Onde até o capítulo 35, ainda dentro da narrativa da família, nós vamos enfocar, ou melhor dizendo, nós vamos focar agora na narrativa de Isaac, ok? Onde a narrativa de Isaac é uma narrativa narrada, é contada uma história, principalmente sobre Jacó, tá? Que representa a linhagem escolhida. Então nós vemos que o tema principal dessa narrativa histórica a respeito de Isaac é sobre a pessoa de Jacó. Jacó, para você se situar, é o segundo filho proveniente de dois irmãos, onde o seu irmão mais velho é Esaú, e no nascimento desses gêmeos, Esaú e Jacó, Jacó vem agarrado no seu calcanhar, tá? Note, nós não temos que notar que as promessas feitas a Abraão são repetidas também para Isaac. E isso está lá dentro do versículo 3 até o versículo 5 do capítulo 26, tá bom? Onde o capítulo 26 fala de Isaac em Gerar, ok? Gerar é uma terra, é a mesma terra que o seu pai Abraão anteriormente tinha passado lá, ok? Isso nós vamos ver, se eu não me engano, no capítulo 20 de Gênesis, tá bom? Capítulo 20 de Gênesis fala de Abraão em Gerar. Mas voltando aqui para o capítulo 26, né? E nós vemos que essas promessas feitas a Abraão são repetidas também para Isaac e também para Jacó. E para Jacó nós vamos ver isso lá no capítulo 28, dos versículos 13 até 15. Então nós vemos Abraão, Isaac e Jacó sendo alcançados, verbalmente falando, através de Deus, as diretrizes das palavras que comporam a aliança, ok? De novo, seguida de oração, a semente prometida nasce de uma mulher estéril, tá bom? Isso nós vamos ver lá nos versículos 21 até o 26 do capítulo 25 de Gênesis, ok? Ao desprezar o direito da sua primogenitura, Esaú demonstra o seu caráter, tá? E é interessante refletir sobre o caráter de Esaú com base em Hebreus capítulo 12, versículo 16. E o que Hebreus capítulo 12, versículo 16 diz pra gente? A advertência contra a rejeição de Deus é o título desses versículos posteriores. Hebreus capítulo 12, versículo 16 nos diz que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, se hoje nós falamos sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se não houvesse um fato culminante proveniente de uma fome de Esaú, e quando, em contrapartida, havia aquele alimento já preparado pelo seu irmão Jacó, esse, ao invés de lhe dar, ele vende esse alimento. E a partir dessa promessa de venda, cuja a troca foi a venda do direito de primogenitura, culmina aí a troca da fala concernente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Então Esaú sai de cena e dá lugar a Jacó,
que esse logo mais à frente vai se transformar em Israel, vai ter o seu nome transformado, certo? Com isso, os descendentes de Esaú, que são os edomitas, se tornam inimigos permanentes de Israel. Isso nós podemos ver em abundância descrito lá do livro do profeta Obadias, tá? Lá ainda aqui no capítulo 26 do livro de Gênesis, Isaac repete o mesmo erro de Abraão. E que erro é esse? Lá no capítulo 12 e no capítulo 20. Lembra do capítulo 20? Abraão lá em Gerar? Isaac repete esse mesmo erro também em Gerar, mas é no capítulo 26, tá? E como anteriormente Deus intervém para prometer a semente, para proteger a semente protegida, tá? Deus age, Deus intervém mediante um erro daquele que é alvo da sua promessa, pelo fato de proteger a sua semente. Proteção de Deus para com a semente, por isso que Deus intervém. Olha que interessante. Já nos capítulos 27 e 28, apesar de Jacó ter enganado seu irmão Isaque, esse episódio envolve a bênção de seu pai. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 27, Isaque abençoando Jacó, certo? E no capítulo 28, como esse não tem título, mas está dentro de um resquício de história lá dentro do capítulo 27 sobre a fuga de Jacó, então nós vemos aqui no capítulo 28 que Isaac chama a Jacó, lhe dá a sua bênção e lhe ordena para que não se atrele, não se dê em casamento, não se case com mulher cananeia. Vá correndo em direção a Padã Arã, lá na casa de Betuel, que é seu avô materno, ou seja, o avô de sua mãe, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. E esse direcionamento é imediatamente entendido por Jacó e também obedecido pelo mesmo, tá? Notamos aqui que Deus renova a aliança abraâmica com ele. E isso está lá no versículo 10 até o versículo 22 do capítulo 28, quando Jacó, na sua caminhada, na sua jornada de caminho, pernoita no local chamado Betel. E ali ele utiliza uma pedra como travesseiro para repousar a sua cabeça, mas Deus visita ele em sonho. E dentro desse sonho, ele vê anjos subindo e descendo, na escada. Mas logo mais ele ouve, logo mais à frente, dentro dessa visão, Deus fala com ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Então Jacó, naquela situação, dentro daquela cena de sonho, estava dormindo, repousando num lugar que o próprio Senhor Deus fala: você está deitado na terra que eu escolhi vos dar, certo? No versículo 14 continua dizendo, dentro da fala de Deus, o seguinte: seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, Jacó. Eu o trarei de volta a essa terra. Então aqui Jacó tem a noção de que a terra cuja jornada ele vai chegar num determinado dia, ele vai ficar lá por um tempo, ele vai voltar para essa terra na qual ele se encontra nesse instante, certo? Não o deixarei, essas são palavras de Deus, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. No versículo 16, a próxima cena vem com Jacó acordando do sono, e o próprio Jacó diz que, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus.
Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Óleo, consagração. E deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade chamasse anteriormente de Luz, né, foi batizada de Betel. E o que significa Betel? Casa de Deus. Certo? Então, esse evento, gente, marcou o princípio de uma mudança no caráter de Jacó. Olha que interessante, porque anteriormente a isso nós não vemos Deus se manifestar da maneira que ele se manifestou a Jacó, quando este pernoitava em Betel, ou seja, dormia em Betel. E em sonho, Deus falou com ele, falou novamente com relação à aliança. Por que eu digo falou novamente? Porque eu coloco no cenário Abraão e Isaac, né? E Jacó, nessa situação, ele teve a oportunidade de ouvir da boca de Deus uma promessa que já havia sido falada para com seus pais. Mas, além de Deus renovar a aliança abraâmica, esse evento marca a mudança do caráter de Jacó, certo? Porque isso, ou seja, esse caráter foi evidenciado nos acontecimentos que envolvem sua reconciliação com Esaú, tá? Que consta lá nos capítulos 32 e 33. E nós observamos aí dentro desses capítulos 32 e 33, em especial, a narrativa na qual o seu nome é mudado de Jacó para Israel. Então nós vemos um acontecimento que muda o caráter de Jacó e faz este ficar preparado para se reconciliar com seu irmão, certo? E não é somente essa mudança espiritual de caráter, mas sim na mudança patrimonial, onde um homem que não tinha nada, né, depois de passar essa temporada nesse local para qual ele vai, ele tem uma evolução patrimonial e Deus é com ele nessa evolução patrimonial. E quando ele retorna, ele também fica preparado em um outro aspecto para se encontrar com seu irmão Esaú e ambos reatarem, ok? Nos capítulos 29 a 31, nós começamos a seguir a expansão da nação de Israel. A família escolhida agora tem 12 filhos, cuja descendência vai formar as 12 tribos. Um conceito refletido mais adiante nos distritos tribais da terra, também na escolha dos 12 discípulos de Jesus e até mesmo na arquitetura final da Nova Jerusalém que desce dos céus. E isso está contido lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 12, 14 e 21. Vamos meditar nessa palavra? Vamos aqui em Apocalipse capítulo 21, e vamos ler conforme o texto nos aponta. Capítulo 21 encontrado aqui, né? Versículos 12, 14 e 21. O primeiro deles é o versículo 12 do capítulo 21. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Depois, versículo 21, para terminar. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Então nós vemos aqui, nesses versículos, dentro do capítulo 21 de Apocalipse, o número 12, certo? Onde esse padrão se dá, pelo que o texto nos mostra, né? Um reflexo das 12 tribos, ou seja, os 12 filhos de Jacó, ok?
Mas, infelizmente, os filhos de Jacó, lá no capítulo 34, vamos lá no capítulo 34, onde o título é o conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas, tá? Refletem o caráter de um Jacó mais jovem. E isso é um fator que desempenha um papel preponderante no início da última história familiar em Gênesis. Só para você entender o que isso quer nos dizer. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas se dá pelo fato de que o filho de Amor, que é um heveu, que é governador daquela região de Siquém, ele agarrou e violentou, ou melhor dizendo, violentou Diná. E isso suscitou uma ira dentro do coração dos filhos de Jacó. E mais adiante, nós vamos ver que, que diz a palavra do Senhor, mesmo que Amor, né, disse o seguinte: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na para que ele seja, para que seja sua mulher, certo? Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem nessa terra, façam comércio nela e adquiram propriedades, certo? Mas o versículo 13, que é o versículo esclarecedor desse capítulo 34, onde nos fala o seguinte: os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém. Presta bem atenção nessa palavra, falsidade. Eles responderam aquilo que não era condizente com o sentimento dos seus corações, com o intento dos seus corações, ok? Então os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, irmã deles. Então o que sucedeu a partir disso? Versículo 19, versículo 22, versículo 25. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, que são Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Tudo isso aconteceu porque esse rapaz chamado Siquém, ele desonrou Diná, irmã que também é filha de Jacó, irmã dos filhos de Jacó, certo? Então, esses refletiram o caráter de um Jacó mais jovem, fator que desempenha um papel preponderante no início da última história familiar em Gênesis, certo? Então, logo daqui a pouco nós retomaremos os estudos, tá? Onde nós vamos ler, nós vamos entender a narrativa de Esaú, ok? Nos capítulos 36 e 37. Aguarde aí que eu estou voltando daqui a pouco, tá? Que Deus os abençoe.